do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia e de todos os lugares em volta do rio Jordão, vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai. Porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira, recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Produzi frutos que provem a vossa conversão. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, caríssimos irmãos que nos acompanham pela Web TV, todo o povo de Deus, todo domingo, aliás, todo segundo domingo do Advento, a liturgia nos propõe uma reflexão justamente sobre este personagem um tanto enigmático, conhecido pelo nome de João Batista. João era o seu nome, que significa Deus é misericórdia. E Batista, que não é seu sobrenome, mas é um apelido que vem daquilo que ele fazia. Ele batizava, era um batizador, porque o seu batismo era de acordo com a sua pregação de conversão e um pedido a Deus para ter uma boa consciência. João começou a sua pregação num ponto do Rio Jordão em que havia grande concentração de pessoas. Não era simplesmente um deserto onde tinham só os animais, mas tinham também pessoas. Olhando o mapa de Israel, na parte baixa do Rio Jordão, nós vemos que o rio vai em direção ao seu desaguar. Era ali o ponto mais ou menos onde João fazia o seu batismo. Percebemos que o Evangelho se detém num ponto. Ele descreve, segundo São Mateus,
dos sinóticos, as vestes de João Batista. Aqui diz, né, que ele se vestia com peles de camelo e cingia os rins, a cintura, com um cinturão de couro. Pegando lá o segundo livro dos Reis, no capítulo 1, nós vemos que é quase a mesma descrição do profeta Elias, como Elias se apresentava ao povo de Israel. Portanto, não é coincidência que o povo identificava João Batista com o Elias. Não sei se vocês sabem, mas Elias é um dos profetas do Antigo Testamento que não tem a sua morte descrita no livro sagrado. O que a Bíblia diz que Elias foi arrebatado, levado aos céus, assunto num turbilhão de fogo. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11, nós encontramos a narrativa da sua assunção. Portanto, aquele lugar onde João Batista fazia a sua pregação de conversão, era mais ou menos ali que Elias havia sido levado para o céu quase 1000 anos antes de João Batista vir fazer a sua pregação. Não é por acaso que nós encontramos toda essa descrição, porque queria, de propósito, os evangelhos dizer que é ele aquele que deve vir preparar o caminho do Senhor. Muita gente vinha ao encontro de João Batista para ouvir a sua palavra, a sua mensagem de conversão, mas vinha também pedir o batismo. Dentre as pessoas que queriam ser batizadas, nós encontramos dois tipos de pessoas, duas classes sociais bem distintas. Uns chamados de fariseus, outros dos saduceus. São aqueles clássicos, depois adversários de Jesus. Os dois tipos, né, eram pessoas que viviam aquilo que era de acordo com a sua fé. Porém, basicamente do exterior. Se apoiavam nas tradições dos antigos e se gabavam de serem filhos de Abraão. Então João Batista faz uma censura muito dura àquela gente, o chamando de raça de cobras venenosas. Percebemos ali que João Batista tinha em conta de que eles viviam uma hipocrisia da fé. O hipócrita é aquele que não é um fingido, não é um ator, mas é aquele que ainda não descobriu a verdade sobre si mesmo. Portanto, o hipócrita age não simplesmente atuando, mas ele vive uma mentira de si mesmo. Na imaturidade da fé, tem medo de olhar dentro de si e enxergar que não é nada sem a graça de Deus. Portanto, os hipócritas que diziam sempre: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço, são estes os destinatários da censura de João Batista. E ele faz ali um trocadilho entre a palavra filhos e a palavra pedras. Mas, padre, o que tem a ver filhos com pedras? Primeiramente, na língua portuguesa não quer dizer nada. Mas o hebraico antigo, a palavra para filhos era muito similar à palavra pedras. Filhos, na verdade, era banim e pedra, abanim. Ou seja, ele conseguia fazer ali um jogo de palavras para dizer que não adianta um status social, nem mesmo a sua família, a sua ascendência, mas o que conta é o que você decide da sua vida. Portanto, Deus é muito claro para cada um de nós. Não adianta nos apoiarmos naquilo que é exterior, aquilo que está fora de nós. Temos que nos voltar os nossos olhos para dentro de nós, para ali buscarmos o caminho da conversão autêntica. João Batista descreve na sua pregação um caminho de conversão que todos nós temos que buscar. O advento, assim também como a quaresma, lá na frente vamos ver, né? É um tempo propício para meditar acerca de nós mesmos, da nossa verdade pessoal, e ver que sem o Senhor nós nada fazemos, e nós somos salvos unicamente pela sua graça, pela sua misericórdia.
João Batista pregava também que o Messias vem para julgar toda a humanidade. Está com a pá na mão, vem separar o trigo, ou seja, os justos, daqueles que são palha, daqueles que são simplesmente ímpios, maus. Os justos, os escolhidos de Deus, os bons, serão acolhidos no seu celeiro, isto é, no reino dos céus. Já os maus serão jogados na fogueira, no fogo do inferno, que não se extingue, não se apaga. Palavras duras, mas palavras que expressam aquilo que é também a nossa fé católica. Temos também como primeira leitura de hoje o capítulo 11 do livro do profeta Isaías, que é um esplêndido poema acerca da esperança. O povo via em Israel que não existia mais monarquia, não tinha mais rei, não tinha mais aquele que governava o povo, e estava desencorajado. Isaías aproveita para profetizar do tronco de Jessé, ou seja, da genealogia de Davi, vai brotar para nós aquele que é o rebento que nos salvará. E este broto, esse rebento, vai crescer de acordo com o impulso, com o vento Ruá, o Espírito Santo de Deus. Por isso ele elenca os 7 dons infusos que todos nós, como cristãos católicos, recebemos no dia do nosso batismo, confirmados no dia da nossa crisma. E esse rebento que cresce é Cristo Jesus. Ele tem a plenitude do Espírito de Deus e derrama sobre nós o mesmo Espírito, nos dando a graça de retornarmos à antiga condição, aquela condição que nós tínhamos como humanidade lá no Éden. Mas o que é o Éden, gente? Que lugar é esse Éden? Livro do Gênesis, capítulo 1. É o paraíso. Só o Lucas que sabe, né, gente? Não distraído, né? Então, o Éden é o paraíso. E nessa condição do paraíso existia uma soberania de Deus e uma harmonia completa na sua natureza. Portanto, nós vemos aqui que Isaías descreve que o lobo e o cordeiro viverão juntos, o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. São inimigos naturais, um devora o outro para a sobrevivência. E lá serão simplesmente como irmãos, criaturas de Deus. Todos comerão feno, diz aqui o trecho, né? Para dizer que a harmonia será tamanha que a graça de Deus vai imperar sobre toda a criação. Lá o Senhor fará novos céus e nova terra, ou seja, vai transformar a criação de Deus a partir de dentro da humanidade, a partir deste rebento, deste broto, deste Messias que nasce no meio de nós. Mas essa transformação não se dá de maneira mágica. Deus não trabalha com magia. Deus não age que nem no filme do Harry Potter, que todas as crianças e jovens gostam de ver, né? Ler aqueles livros que são terrivelmente grandes, cobertos, cheios de fábula. A magia é aquilo que muda a espécie da coisa com a ajuda de uma varinha mágica, com uma palavra cabalística, algo do gênero. Isso não existe. O nosso Deus não trabalha com magia. Agora, tem outros que prometem magias fora do cristianismo. Geralmente, Satanás e seus anjos atuam por detrás dessa magia. O nosso Deus não. O Deus que nós servimos trabalha com a sinceridade do coração. Ele conta com essa transformação do mundo a partir de mim e de você. Deus conta com você para se colocar no seu caminho de conversão pessoal e mudar esse mundo. Nós reclamamos muito do mundo, dos políticos, da situação do país, mas toda essa situação, aquele que tem poder de decidir somos nós, através do nosso voto consciente, por exemplo, e cobrar dos nossos candidatos eleitos aquilo que prometeram. Nós não fazemos isso, deixamos a corda correr frouxa e acabamos mal. E depois choramos e lamentamos. Mas voltando para o contexto
eclesial e pessoal, a conversão que Deus pede para nós é para hoje. Eu não posso agir como um fariseu, né? Não, eu sou católico desde quando nasci. Fui batizado quando bebê, padre. A minha mãe era da igreja, meu pai também. E daí? E você quem é? Jesus vai perguntar para nós. Eu trabalho na pastoral X, no movimento Y. Eu canto na missa, eu sou ministro da Eucaristia, eu sou leitor, eu sou padre. Mas e daí? E as suas obras, onde estão? Nós temos que provar a Deus através do nosso comportamento, das nossas atitudes, que nós estamos num caminho de salvação. Não adianta nos agarrarmos a um status, porque isso não salva ninguém. O que salva é o coração contrito voltado para Deus. Outro dia, né, o senhor bispo esteve aqui na missa do Cursilhão, não sei se estavam aqui, ele fez uma comparação, né, me contaram depois, eu também não estava aqui, que muitas vezes nós seres humanos, conseguimos sermos piores do que os cães. O povo ficou assim meio escandalizado com a comparação, mas é verdade. O cãozinho que temos em casa é aquele que ladra, que late para os estranhos, às vezes range os dentes, né, tenta morder aqueles que são de fora, mas os de dentro acolhe, abana o rabinho, ama. Nós fazemos o contrário, né? Para as pessoas de fora nós somos os bonzões, os maravilhosos, mas para a esposa, para o marido, para os filhos, para os pais, nós somos terríveis. Na Itália tem um ditado muito interessante, que diz assim: in chiesa un angioletto, a casa un diavoletto. Ou seja, traduzindo seria assim: na igreja um anjinho, em casa um diabinho. Nós somos assim. Nós muitas vezes nos comportamos com pessoas de dupla personalidade, quase que esquizofrênicos, porque não sabemos como nos colocar. Em casa somos terríveis, mas quando bate o nosso vizinho, abrimos o sorriso. Por quê? Queremos aparentar que estamos sempre bons, somos os melhores e não sofremos, não temos problema. Mas diante do Senhor toda máscara cai, graças a Deus. E hoje o Senhor pede isso de nós. No trato com Deus, nós temos que ter a sinceridade. A palavra sinceridade vem do grego, sem cera, sem máscara. Então, quando você vem à missa, meu irmão, minha irmã, você tem que colocar-se diante de Deus como sendo aquele que pode tudo e pode resolver o teu problema. Portanto, ninguém vem aqui à igreja para se justificar de pé na missa, agradecer a Deus porque é bom. Mas vamos dizer aqui ao Senhor: Senhor, eu estou aqui, eu não sou nada, eu não presto, Senhor, mas eu quero mudar. Quero viver hoje o amor, a caridade, a bondade, a justiça. E aproveitar cada momento da missa, não para criticar o irmão que fala, ou a música que está demorando muito, ou esse padre que também não fecha a boca. Mas a missa, nós rendemos graças a Deus, pedindo que Ele, o Cristo que vem ao nosso encontro, pelo sacramento da Eucaristia, mude o nosso coração. Portanto, meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui hoje celebrando e pedindo a Deus a graça dessa maravilhosa conversão que Deus espera de cada um de nós. Nós temos que ver, por exemplo, na nossa família, aquelas primeiras pessoas que nós estamos convidados a amar. Deus nos julgará se nós somos trigo ou se somos palha a partir da quantidade ou da qualidade de amor que nós vivemos. Se eu busco amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, eu sou trigo. Agora, se eu penso em mim, me amo unicamente e mais ninguém, eu me transformo em palha. Eu não tenho substância em mim, não tenho peso. E a palha é lançada no fogo, porque é só para isso que serve, porque atrapalha sempre. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje nos chama mais uma vez a mostrar os frutos de conversão. Não adianta pegarmos aquilo que é exterior, como faziam os fariseus, porque diante de Deus toda máscara cai por terra. Diante do Senhor, nós estamos sempre nus, como estávamos lá no Éden, lá no paraíso.
E Deus, que vê aquilo que está no nosso coração, um dia há de nos dar a sua recompensa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, vamos juntos professar